A criança aprende com os exemplos dos adultos e com a publicidade que entra em sua casa. Estimular uma criança a consumir bebidas alcoólicas, direta ou indiretamente, é um crime. O alcoolismo na infância exige atenção. Pare, pense. Alcoolismo. Cada vez mais adolescentes entram no mundo do alcoolismo e as razões são muitas. Não existe um fator sintetizante único, mas causas sociais e pessoais ganham a frente. Muitas pessoas acabam sendo induzidas tomando vício como solução de algum problema. Também existem casos em que o indivíduo opta por beber e fumar sem que este apresente qualquer problema aparente. Ele faz aquilo seja por pressão ou vício, mas porque deseja fazer. São alguns dos sintomas da embriaguez: alegria, desinibição, boa disposição e humor, e por vezes franqueza demais, e depressão, impaciência, imprudência e por vezes acidentes são as consequências. O tabagismo é caracterizado pela dependência física e psicológica do consumo de nicotina, substância presente no tabaco. O tabagismo é o responsável por cerca de 30% das mortes por câncer, 90% das mortes por câncer de pulmão e 25% das mortes por derrame cerebral. Cerca de 90% dos fumantes tornam-se dependentes da nicotina entre os 5 e os 19 anos de idade. Há 2,8 milhões de fumantes nessa faixa etária, mas a maior concentração de fumantes está na faixa etária de 20 a 49 anos. Estudos indicam que a maioria dos jovens que começam a fumar o fazem por curiosidade. Esses fatores, junto à mídia, formam uma força de valor coagindo os menores de idade. Eu acho que isso deve se iniciar dentro da família, desde criança. Um bom exemplo dos pais já ajuda muito. Outra coisa é a questão mesmo da sociedade, dentro das escolas, na mídia, continuar fazendo as campanhas. É muito comum você ver hoje em dia, tanto em bares como até em ambiente familiar, muitos adolescentes consumindo álcool e tabaco. É um assunto muito complexo da gente falar, porque a adolescência é uma fase onde as pessoas são muito suscetíveis a serem influenciadas e elas se acham muito inatingíveis. E a solução, ela tem que ser vista pela sociedade como um conjunto, tanto para quem fornece esses produtos aos jovens, quanto para o próprio que está consumindo. Então é preciso ser feito campanhas de conscientização mesmo, para que as pessoas saibam e, mais do que saber, se preocupem com essa atitude. Eu desde cedo sempre fui educada a evitar o contato com álcool e outros tipos de drogas. Então, ao longo do tempo, eu fui crescendo com essa mentalidade de evitar isso, de evitar ao máximo, entendeu? E hoje em dia, eu sendo jovem, toda vez que eu saio com os meus amigos, muitos deles bebem, outros não. E eu vejo como é fácil a gente que é de menor ter contato com a bebida e como é precária a fiscalização. Aí entra a parte do governo e tudo mais. Só que eu acho que o governo não tem uma culpa nesse caso. Eu acho que o caso mesmo é a educação que os pais estão dando para os filhos hoje em dia. Porque eu sou um caso que evita beber. Então, isso significa que os meus pais, os meus educadores, eles tiveram sucesso nisso. Bom dia. Na verdade, falar do tabagismo, do alcoolismo, é muito complicado se falar em questões isoladas. No meu ponto de vista, eles têm um problema, eles são problemas agravantes que, na verdade, devem ser tratados também assim, com características de grupo. A família, a escola, a sociedade de um modo geral deve tratar isso com bastante carinho, porque a cada ano que passa a gente percebe que os adolescentes estão se perdendo cada vez mais nesses dois pré-requisitos. Eu tenho filhos adolescentes, então eu posso falar um pouco mais relacionados aos meus filhos, que lá em casa a gente tem um diálogo muito bom, uma parceria muito boa, mas que na verdade não nos garante a total isenção deles na prática do tabagismo ou do alcoolismo. Na verdade, a gente faz um trabalho com eles desde sempre, não só agora na adolescência, mas falando dos males que trazem e que também não faz
sentido nenhum fazer parte de um grupo, se inserir num grupo, simplesmente para praticar algum tipo desses dois comentados, né? O alcoolismo ou o tabagismo. Se fazer presente na sociedade vai além desse pré-requisito de se fazer presente pela prática. Se você tem automaticamente o seu conceito, se você sabe realmente o que você quer, você não precisa inserir-se num grupo praticando ações que você é contra, simplesmente para se fazer parte do grupo. Existem alterações genéticas que, por exemplo, podem levar a pessoa a se tornar um alcoolista. Mas a gente sabe também que o maior fator que predispõe aos jovens a adquirir esses hábitos ruins são influência, às vezes familiar, né? Por exemplo, jovens que familiares fazem uso de álcool e cigarro diariamente, regularmente, ele tem uma chance muito maior de adquirir esse hábito. Também sabemos que alguns jovens têm uma timidez natural. E para que ele possa se sentir mais à vontade nesses grupos, ele acaba adquirindo esses hábitos. Por exemplo, sabemos que o álcool causa uma desinibição na pessoa, então ele consegue se sentir mais à vontade nesses grupos. Bom dia, minha posição é a mesma posição das entidades governamentais, ciente que o álcool e o tabagismo trazem um malefício extremamente prejudicial ao adolescente. Minha posição é de denúncia. Denunciaria caso encontrasse um adolescente usando álcool ou tabaco na rua. Tentaria procurar o local onde ele comprou esse produto ou quem forneceu esse produto a ele e com toda tranquilidade faria uma denúncia, ou anônima ou não, para 181, o Disque Denúncia, alegando que menores estão ingerindo substâncias que infelizmente não são compatíveis para o organismo nessa idade.